Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Helibras, Embraer, AEL Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E fica já o nosso recado, gostou do vídeo? Dá o seu curtir e compartilha com os amigos, nos seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal. Bom, e vamos lá, né, Kowalski? Porque pensar faz bem e nessa história tem muito o que se pensar. Acho que todo mundo que assiste aqui o canal já assistiu ou ouviu falar do filme O Voo, de 2012, com Denzel Washington, que eu colocaria na categoria de drama de aviação. Nesse filme, o personagem de Washington, um piloto de linha aérea, o comandante Whip Whitaker, faz um pouso de emergência com um jato da série MD-80 invertido, ou seja, de cabeça para baixo. Tem muita discussão, vídeos e elucubrações mentais aqui no YouTube e por toda a internet sobre esse pouso invertido de emergência ser possível ou não. E eu não vou entrar aqui nessa polêmica. O roteiro de John Gattins, segundo ele mesmo comentou numa entrevista, foi, na parte apenas do acidente aéreo em si, tá? Inspirado pela tragédia do acidente com o MD-83 da Alaska Airlines, o voo 261, que caiu no Oceano Pacífico em 31 de janeiro de 2000, a uns 4 quilômetros da ilha de Anacapa, na Califórnia, após uma falha catastrófica dos controles de voo. O avião caiu em seu mergulho final em posição invertida. Não houve sobreviventes, perdendo a vida os 2 pilotos, 3 tripulantes de cabine e 83 passageiros. Gattins, porém, com certeza nunca ouviu falar de um outro voo bem anterior ao 261 da Alaska Airlines, que envolveu um final muito parecido ao do filme de 2012. Aliás, para mim, pelas várias questões abordadas, um filmaço, tá? E que história real foi essa? Tudo aconteceu em 26 de maio de 1967. E tudo começou como um voo normal da LAP, as Linhas Aéreas Paraguaias, de Assunção para Buenos Aires, que transcorreu na mais absoluta tranquilidade até a aproximação para o pouso na capital argentina, no aeroporto de Ezeiza. Na cabine, o piloto, o comandante René Chongo Ferreira, decidiu deixar o copiloto, Pablo Romero, fazer os procedimentos de pouso como um treinamento. Naquele dia, Ezeiza tinha estado operando por instrumentos, mas o tempo tinha melhorado, estava aberto, e o voo da LAP podia fazer o seu procedimento no visual. O avião era um Convair CV-240, igual a esse aí, preservado em Assunção nos anos 90. Um modelo criado no pós-guerra para rotas domésticas e internacionais curtas. Tinha motores a pistão, mas trazia o conforto de ser pressurizado. Essa versão dos anos 40 foi a primeira de uma família que teve um enorme sucesso comercial. Inclusive, o 240 traz a distinção de ter sido o primeiro avião privado a ser usado numa campanha presidencial nos Estados Unidos. Em 1960, um exemplar foi usado por John Fitzgerald Kennedy em sua campanha, batizado de Caroline, em homenagem à sua filha. Esse avião está preservado até hoje no National Air and Space Museum, em Washington. Mas o que Ferreira e Romero não sabiam, e também nenhuma outra pessoa, é que naquele 240 da LAP, registrado ZP-CDP, a trave mecânica do reverso, que era ligada à manete de potência, estava destravada por causa de um problema mecânico devido à manutenção deficiente. E também uma outra trave desse tipo, ligada aos trens de pouso, estava com problemas. Numa estação normal e correta de operação, essa segunda trave impedia que a reversão do passo das hélices, ou seja, mudando o sentido do empuxo, fosse acionada com os amortecedores dos trens totalmente estendidos, sinal de que a aeronave não tocara o solo ou não tinha jogado ainda o seu peso no solo, tá? Porque ela ainda estava em situação de voo. Assim,
enquanto se aproximava da pista de Ezeiza, não havia nada que impedisse o acionamento da reversão das hélices do 240 da LAP ainda em pleno voo. Quando eu conheci e entrevistei o comandante Chongo Ferreira na sua casa, aí nessa foto, no final dos anos 90, ele me contou que a aproximação estava sendo feita com o 240 um pouco alto demais e também com uma velocidade um pouquinho mais alta. Então, já na final, os pilotos reduziram a potência dos motores. Mas, como não havia a trave, os manetes passaram direto para a posição de reversão, invertendo o passo das hélices. Então, o 240 perdeu sustentação de imediato, tomou uma freada, né? E estolou, entrando no mergulho quase vertical. E não havia altitude suficiente para uma recuperação normal. Nos parcos segundos que lhe restavam, Ferreira deu potência máxima nos dois motores. Como não eram, porém, sincronizados, eles responderam com um tempo um pouco diferente. E o avião começou a girar do lado direito para o esquerdo, como que entrando em parafuso. Bom, olha só, imagina essa cena. Pensa nos dois caras na cabine de voo e nos segundos ou centésimos, né, de segundos que tinham para pensar e agir. Ferreira lutava para estabilizar o aparelho, agora a parcas dezenas de metros do solo, mas a velocidade era muito baixa para os controles. O manche era quase inútil. Então ele se lembrou de uma dica de um instrutor. Em baixa velocidade, faça movimentos mais bruscos e amplos. Eles estavam quase se chocando com o solo. Então, Ferreira puxou o manche com toda a sua força e, ao mesmo tempo, enfiou o pé também com toda a força no pedal direito. O 240 saiu do mergulho, empinando o nariz para cima, mas ainda inclinado para o lado esquerdo. E foi assim que a aeronave tocou o solo, primeiro com a roda do nariz e então a do lado esquerdo, também tocando a ponta da asa desse lado no chão. E esse toque arrancou a asa toda pela raiz. Estavam a uns 120 metros da cabeceira da pista. Com o choque, o avião ainda fez um salto no ar, imagina a cena, né, tal, e girou 180 graus sobre o seu eixo longitudinal, descendo ao solo invertido, com a barriga da sua fuselagem virada para cima. E desse jeito, ele ainda se arrastou um pouco pela grama, até parar, tendo feito no solo uma curva devido ao efeito de freio da asa direita. Quando enfim parou, as pessoas no aeroporto, incluindo as equipes de segurança e resgate, vendo o 240 tombado de pernas para o ar, não podiam acreditar que não estavam diante de uma tragédia completa. Só que não. Ao fim, não houve uma única fatalidade. Ninguém morreu. Alguns arranhões e coisas desse tipo e apenas um ferido leve entre todos os ocupantes do avião. 18 passageiros e 6 tripulantes. Um milagre. A tripulação do aparelho, além de Ferreira e Romero, era composta pelo engenheiro de voo Zacarias Soto, o operador de rádio Marcial Quinones e os comissários de voo Néstor Arrua e Elódia Gonzalez. Olha aí, todos eles nessa foto, bem em frente do 240 tombado, ali na hora. E todos inteirões, é inacreditável. Mas, assim como no filme, há controvérsia sobre esse acidente. Segundo o relatório da Organização Internacional de Aviação Civil, a ICAO, sobre o episódio, abre aspas, o acidente ocorreu devido ao acionamento prematuro do sistema de reversão quando a aeronave estava em aproximação final a uma altura de 20 metros, fecha aspas. Mas, diferente da narrativa de Ferreira, quando eu entrevistei, esse acionamento da reversão ainda em voo, segundo a ICAO, teria sido feito intencionalmente. No relatório da ICAO consta que, abre aspas, o piloto em comando, ou seja, Ferreira,
agiu de forma incorreta e imprudente ao operar prematuramente o sistema de reversão da hélice durante a aproximação final, em vez de seguir o procedimento exigido de aplicação de hélices reversas durante a corrida de pouso, quando o peso da aeronave está firmemente sobre o trem de pouso. Fecha aspas. Bom, e para avançar ainda mais na polêmica, escuta essa. Ferreira, que era então um dos mais experientes e populares pilotos do Paraguai, tinha feito instrução de voo avançada nos Estados Unidos e de C-47 na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, no primeiro grupo de transporte, o primeiro GT. Após o relatório da ICAO, ele foi afastado do serviço de voo da LAP. Ele, porém, recorreu da conclusão do relatório, sobretudo acerca da reversão ter sido comandada intencionalmente. Afinal de contas, como se concluiu isso? O 240 não tinha gravador de voz na cabine de voo. Na verdade, não tinha caixa preta de nenhum tipo. Existe a versão de que nos corredores da ditadura paraguaia do general Alfredo Stroessner, que como toda ditadura era repleta de áreas obscuras, favoritismo pessoal e corrupção, havia uma perseguição por razões de inveja e prestígio contra o piloto, já popular e que era bastante jovem, tinha só 32 anos. E os protestos de Ferreira levaram, por fim, a uma conclusão de que tudo se originou de fato de falha mecânica, gerada por manutenção deficiente. E ele foi reabilitado, voltando a voar como comandante na LAP em 1969. Se houve mesmo uma armação na investigação original ou se a reabilitação é que foi uma armação, não tem hoje como se saber. 30 anos depois do acidente em Ezeiza, Ferreira disse para mim que na aproximação final ele reduziu os motores porque estavam alto e velozes demais. E como a trave de reversão estava inoperante, os manetes de potência foram de redução para a reversão direto. Mas no fim, ele conseguiu, e isso é fato, tirar o 240 de uma queda direta ao solo. E ninguém morreu. Para muita gente, esse foi o milagre de Ezeiza. E você conheceu aqui essa história incrível e quase desconhecida no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.